utilizamos a plataforma para pitch o jogador para um clube da Championship da Inglaterra. Ele acabou indo muito bem, fez acho que 13 gols em 15 jogos ou coisa parecida. O time foi para os playoffs. E 6 meses depois o Daryl Dike acabou sendo a maior venda de um jogador vindo do draft da MLS para o clube do exterior. Tem que ter essa preparação sim, você tem que prospectar aquele atleta que de uma maneira não surpresa, mas que pode acontecer uma operação e você já ter uma reposição engatilhada. Treinamos o jogador para que ele respondesse na entrevista com o treinador que ele era um grande quitador de pelotas, que era a coisa que ele mais gostava de fazer, apesar do fato de que ele jogava como camisa 8. E hoje ele é um dos grandes quitadores de pelotas da MLS. O Botafogo precisava iniciar quase que do zero. Você precisava fazer várias coisas em paralelo, que não só o recrutamento, não só a montagem do elenco, mas muito mais a questão de estrutural. E aí você inicia uma temporada e a SAF ela começa no meio da janela, né? Então faltavam, se não me engano, 6 semanas para encerrar a janela, onde você teria que montar o elenco e você não tinha nenhum centro de treinamento. André e Ricardo, em primeiro lugar, vocês dois trabalharam para chegar em cargos do mais alto nível do futebol, sem experiência como jogadores profissionais. Começando com o André, qual foi a chave para progredir em um papel tão importante? Bom, boa tarde a todos. Agradecer mais uma vez ao Marcos o convite, Camila, Jack, Claude, toda a galera aí do Transfer Room. Uma honra estar aqui partilhando um pouquinho de experiência com o Ricardo e vendo tantos amigos e profissionais do mais alto nível aqui presentes no evento. Então, para nós é um momento único. Espero que durante esses 2 dias a gente possa realmente trocar bastante ideia e conversar. Camila, eu, na verdade, mesmo não sendo atleta profissional, o futebol sempre esteve presente na minha vida e eu inicio a minha parte acadêmica com o desejo de me tornar um profissional do futebol. Então, na minha época, a preparação física estava em alta, era um ciclo do futebol que estava em pleno desenvolvimento, nos anos 2000. Então, era um nicho de mercado que eu gostaria de entrar. E, no fim, eu entrei, fiz faculdade de Educação Física, iniciei como um preparador físico de futebol no Paraná Clube, um clube que até então era da primeira divisão no nosso estado. Eu estendi os meus estudos depois, fiz pós-graduação, mestrado, doutorado, e na volta do doutorado em Portugal, eu recebo um convite para ser o gestor da categoria de base, da Academy do Coritiba. Então, acho que a minha história de gestão foi num primeiro desafio, num convite até então inusitado, mas que era de uma nova diretoria do clube, que era um clube também de primeira divisão, que queria remodelar a sua academia, trazendo um pouquinho mais da parte acadêmica, da parte científica, na formação dos jovens jogadores, e que foi um grande desafio nisso. Então, para mim, foram 5 anos com trabalho de base, depois de ter pisado um pouquinho dentro de campo como preparador físico, que acho que me deu uma visão muito importante para o que eu exerço hoje, né? Tanto é que nós estamos aqui no Transfer Room discutindo transfer de atletas e desenvolvimento de atletas. O recrutamento ele parte da categoria de base e a sua importância como trabalho. Então, isso me ajudou muito no processo de gestão agora de uma equipe hoje com o Botafogo, num projeto novo no Brasil como o SAF. Maravilha. Ricardo, e você? Primeiramente agradecer o convite, Camila, Marcos, Jack, todo mundo do Transfer Room, Frederick. Prazer estar aqui falando com vocês, dividir o palco com meu amigo Mazuco aqui, é uma honra, um privilégio, e diante de tanta gente aqui importante da nossa indústria, tanta gente que eu sou amiga e que me inspiro também, né? Então, a minha história é um pouco diferente da do Mazuco. Eu tentei ser jogador de futebol, infelizmente não foi nenhum agente ou não foi o meu joelho o culpado por eu não ter virado jogador de futebol, foi realmente falta de talento ou de sorte para seguir adiante. E fui fazer faculdade de Direito. Consegui uma bolsa numa universidade aqui de São Paulo para jogar futsal e terminei os estudos em Direito. E durante a faculdade, ainda como estagiário, buscando trabalhar o mais perto possível do futebol. Eu me encontrei na área de Direito Esportivo, né? Estou aqui diante do meu primeiro chefe no Direito Esportivo, que é o André Zanota, diretor do FC Dallas, e segui muito aí o caminho do André, sendo bem sincero, porque durante ali a nossa passagem juntos no escritório, o André se tornou, mudou um pouco ali a rota e foi estudar gestão esportiva e
e dos seus estudos voltou para clubes de futebol no Brasil, eu segui mais ou menos o mesmo caminho, mas ficando no Brasil. Fui fazer já formado como advogado, já exercendo a advocacia como diretor desportivo, fui estudar gestão esportiva aqui no Brasil, comecei a participar de cursos e encontrar pessoas e conhecer gente. E em dado momento surgiu ali para mim a possibilidade de trabalhar com um amigo também nas categorias de base da Ponte Preta, como um estágio voluntário. Então eu abandonei o escritório depois de quase 8 anos para ser assistente de um amigo meu na categoria de base da Ponte Preta, na época em Jaguariúna, para não ganhar nada. Então eu fiquei ali 6 meses aprendendo todo tipo de conhecimento que eu poderia sugar dele daquele ambiente, para daí então começar a seguir a carreira, primeiro no Audax, como advogado, aí dei um passo para trás, voltei a ser advogado do Audax, que havia sido meu cliente, no escritório. Ali tive a oportunidade de conhecer o Fernando Diniz e outras pessoas do meio também, trabalhar com ele e aprender bastante. Até que em dado momento, um treinador do Columbus Crew, hoje treinador da seleção americana, em vias de ser anunciado de volta como treinador da seleção americana. Spoiler agora. Dando um spoiler aí, mas nada que vocês não devam encontrar no Twitter. O Greg Berhalter era diretor de futebol e treinador do Columbus Crew. Ele estava precisando de uma pessoa para ajudá-lo com o recrutamento de jogadores na América do Sul. Fui apresentado a ele, fui contratado na época como Head of Recruitment do Columbus em 2015, sem nunca ter feito um report de um jogador ou contratado um jogador ou ter feito qualquer coisa do tipo de conhecimento ou de análise mais profunda. Então aprendi muito. O Columbus Crew foi uma grande escola para mim. Não havia, como eu disse, diretor de futebol efetivamente no cargo, ele acumulava funções, então ali abriu uma lacuna para que eu fosse entrando, aprendendo bastante sobre a liga, como lidar com jogadores, vestiário, além de tudo que a gente faz aqui, transferência de jogadores, etc. E depois de 4 temporadas de bom sucesso ali no Columbus, eu estou no Orlando City desde o final de 2018, com uma estabilidade que é rara da gente ver aí no futebol mundial, mas já estou na minha 5ª temporada no Orlando City como diretor técnico, responsável por todo o departamento de futebol, categoria de base, scouting, recruitment e tudo isso. Então, é um caminho aí que foi um caminho longo, mas que me trouxe até aqui. Então, muito honrado de estar aqui discutindo com vocês e falando nesse painel. Maravilha, Ricardo. E aí, continuando, né, sobre o seu início do Orlando City em 2018, você supervisionou, né, um grande progresso, grandes mudanças. Como você lidou com a construção de equipe, de recrutamento e da estratégia no clube, e quanto isso mudou desde quando você chegou? Foi um processo longo, né? Pelas regras da MLS, né, que te restringem um pouco no que diz respeito à contratação de jogadores e principalmente à reformulação de elencos, né? Então, quando a gente chegou no final de 2018, praticamente a temporada de 2019 foi uma temporada de avaliação de elenco e um pouco de correção de rota ali, de estratégia de recrutamento do clube e como a gente queria formar o clube, formar o elenco para os próximos anos, né? A MLS tem uma característica peculiar onde você perde um pouco da agilidade dos negócios pelo fato de que você tem algumas restrições, como eu falei, que te levam a tentar minimizar o risco o máximo possível, porque corrigir a rota no seu elenco na MLS geralmente leva tempo. Então, naquele momento, o Orlando City era uma equipe já conhecida no futebol mundial por causa do Kaká, por todo o boom que foi aquela história, mas era um clube que nunca havia sido classificado para os playoffs, nunca tinha tido qualquer resultado esportivo. Então, a gente teve, naquele momento, bastante tranquilidade e confiança dos donos do clube para criar um projeto que pudesse ser sustentável a médio e longo prazo de um clube que tinha aspirações esportivas, obviamente, como seu grande foco, já que em termos de marketing e comunicação o time vinha indo bem. Então, um dos primeiros pilares nossos foi a contratação de jovens jogadores e acho que isso a gente continua fazendo até hoje, estabelecendo o Orlando City como um clube que busca sucesso esportivo, mas principalmente busca sucesso esportivo principalmente, mas também casando com o business do clube, que é a contratação de jovens jogadores e placement deles em clubes da Europa. E recapitulando um pouquinho, né, você se mudou para os Estados Unidos em 2015, após iniciar sua carreira executiva aqui no Brasil. Então, quanto o mercado de transferência brasileiro mudou na sua visão desde então?
Os dois mercados mudaram bastante, né? O mercado MLS e o mercado brasileiro. Hoje a gente vê os clubes brasileiros muito mais, não muito mais, mas bastante compradores no mercado. Algo que mudou no meu início, desde o meu início na MLS, foi que hoje nós somos procurados por clubes brasileiros interessados em contratar jogadores nossos e não somente o contrário, como era no início. Acho que o futebol brasileiro hoje se colocou como um importante comprador no mercado também. Isso foi a principal diferença que eu vi nesses últimos anos. Perfeito. André, você chegou no Botafogo no ano passado. Qual foi o seu plano nos primeiros 90 dias no cargo como diretor esportivo do clube? Bom, né, uma história recente no Brasil dessa mudança de clube associativo para a SAF, que a gente tem discutido bastante. A gente tem alguns bons exemplos hoje. O Marcelo está aqui do pessoal do City, o pessoal do City está aqui com o projeto do Bahia. É uma realidade muito nova no Brasil. Eu acho que cada clube vivencia um pouquinho do que carrega nos seus anos recentes para poder iniciar esse trabalho, no nosso caso, como gestor esportivo, numa SAF. O Botafogo é um clube que vinha de dívidas enormes, né? Um clube que teve um acesso a uma volta à primeira divisão e um título até do campeonato, mas com condições assim extremamente precárias de trabalho, mas muito da mão de obra, do envolvimento dos profissionais. E aí, nessa compra do clube pelo John Textor, né, do americano hoje que lidera uma holding, o Botafogo precisava iniciar quase que do zero, porque para o nível que se exigia desde que o projeto iniciasse depois da compra, você precisava fazer várias coisas em paralelo, que não só o recrutamento, não só a montagem do elenco, mas muito mais a questão de estrutural. Então, o Botafogo não tinha basicamente centro de treinamento. E aí você inicia uma temporada e a SAF ela começa no meio da janela, né? Então faltavam, se não me engano, 6 semanas para encerrar a janela, onde você teria que montar o elenco e você não tinha nenhum centro de treinamento. E a primeira contratação da SAF, antes mesmo da minha contratação, foi o treinador, que é o Luiz Castro, que é um treinador de altíssimo nível, trabalho assim, formidável, com uma comissão técnica muito qualificada, mas que precisa das ferramentas de trabalho. Então foi uma corrida, né, para recrutar atletas e foi uma corrida para você melhorar a estrutura, porque você tem que ter um convencimento. Até então, a SAF, no papel, não passava a imagem que o Botafogo tinha depois da compra. O Botafogo ainda era um clube com muita dificuldade, então poucos atletas se interessariam pelo Botafogo, como ele era antes da SAF. Então, você vendeu uma ideia que era só uma ideia, foi um processo muito difícil de recrutamento, de captação, e nós tivemos esse período curto. Então, acho que nos 90 dias, Camila, acho que o primeiro desafio foi montar um elenco, ou pelo menos uma primeira parte do elenco que suportasse os primeiros 6 meses. E aí o Brasil é muito peculiar, nós trabalhamos aqui questão da pressão, do imediatismo, ninguém entende, né? Eu sempre falo que a SAF muda a forma do clube ser gerido, mas a cultura do clube ainda não muda, né? O torcedor não vai entender, ele vai cobrar o resultado igual, ele vai ter a mesma pressão se o clube não ganhar. E era um desafio nosso. Então, houve realmente uma celeridade no recrutamento. E uma das coisas que foi interessante, que até dividindo um pouco com vocês, na minha ida para o Botafogo, a primeira exigência, entre aspas, do John foi que eu viesse já e trouxesse um head scout comigo. Então, acho que esse foi um grande pulo. O Alessandro Brito está aqui, então ele merece todos os meus elogios. É o nosso braço lá e fez um trabalho maravilhoso nesse início também junto conosco, que ajudou muito. E a cultura até do head scout no Brasil é recente, né? Não é uma coisa que os clubes ainda dão muito valor, mas já tem mudado recentemente. Então, foi um trabalho de recrutamento rápido, foi um trabalho de estruturação naquilo que a gente podia fazer, né, para o clube ter uma qualidade mínima de trabalho e, teoricamente, aguentar até a segunda janela da temporada, que é onde a gente teria um pouquinho mais de estrutura e mais tempo para recrutar os jogadores para o elenco. Cultura não se compra, né, André? Leva tempo. Não tem jeito. E acho que, o Rico, é o que a gente fala assim, do grande desafio, né? Como eu falei, a cultura não mudou ainda e não vai mudar. O Bahia sofreu isso, né? Aqui também, os clubes que estão virando assim, porque é a cultura do futebol brasileiro, do imediatismo, do torcedor, da pressão. Então não interessa se é SAF, se é associativo, se é o dono, se é o treinador, a pressão na porta do CT é a mesma. Então, e você sabe que dentro do projeto, que eu acho que aí sim é uma vantagem da SAFs, ter um projeto mais a médio e longo prazo, aí você tem um ganho muito grande no futuro, talvez 2, 3, 4 anos aqui. E aí é o grande desafio do entendimento. E aí, só para finalizar, assim, acho que, para dar uma ilustração, o Botafogo passa por 2 crises muito grandes,
que a própria imprensa, os torcedores davam como certa a saída do treinador. No primeiro ano, quando a gente teve uma sequência no Brasileiro de 8 jogos sem vitória, e esse ano, quando a gente não classifica para as semifinais do Campeonato Carioca. Uma pressão enorme para sair do treinador, que era o que todo mundo esperava, que é o normal do Brasil, né? Você tem que ter um escudo para dizer que foi uma mudança. E eu acho que o grande trunfo do Botafogo foi ter mantido firme o propósito de um projeto a médio e longo prazo com o mesmo treinador. Isso que você falou, desculpa interromper aqui, mas e complementando a minha resposta anterior, inclusive, no nosso primeiro ano no Orlando City, nós não fomos para os playoffs também. Eu lembro disso. Então, o ano de 2019 foi um ano que havia muita expectativa, porque havia uma mudança na direção do clube, mas o clube continuou tendo o mesmo resultado esportivo, ficamos em penúltimo, e naturalmente, ou seria natural no Brasil, por exemplo, que mandassem todo mundo embora, né? Continuamos, veio o ano da pandemia, também deu um pouco de fôlego para a gente se reestruturar, e aí o clube foi cumprindo as etapas da sua evolução da maneira que foi projetada lá atrás, com alguns quebra-molas ou lombadas no caminho, mas a gente conseguiu chegar lá até hoje, né? Mas, como você falou, cultura, que a gente está falando, cultura não se compra lá, a cultura é de dar tempo aos projetos para que eles tenham começo, meio e fim, né? Claro, e também era muito no início, né, de toda essa transição de SAF, então era novo primeiro para a torcida, principalmente também para os profissionais já dos clubes, né, então realmente essa pressão ela acabou se duplicando, né, por tudo isso. Bom, você já mencionou o John, né, o clube está sob controle de proprietários de vários clubes, a Eagle Football Holdings, como o Crystal Palace, o Olympique Lyon, entre outros, para o qual o Jefinho, né, que era inclusive uma propriedade do clube, acabou sendo transferido. No seguinte sentido como você aborda o seu papel nessa estrutura, né, e quais são os principais benefícios? Eu acho que a partir do momento que você tem uma holding, que é um processo multiclubes, né, você tem aquele cuidado grande de você não ter benefícios que não são os benefícios adequados, de você simplesmente usar, e houve uma polêmica, aproveitando o exemplo do Jefinho. O Jefinho é um case interessante, que foi um menino que foi captado por uma equipe B, que nós montamos justamente porque o projeto exigia uma equipe B. Não era o ideal metodológico nosso na época, mas você tinha jogadores de outros projetos da própria holding que a gente iria absorver num trabalho de desenvolvimento. E o Jefinho foi absorvido ele estava indo para disputar uma Série C e nós trouxemos ele para o time B. Desenvolveu, nós tivemos, obviamente, uma interação entre o time B e a categoria principal e as coisas aconteceram. O Jefinho foi uma das maiores vendas do Botafogo para o Lyon. Por que eu digo do cuidado, né? O Jefinho ele foi para o Lyon porque houve um interesse do clube. E aí você tem que se beneficiar da conexão, né? Não é um valor a mais ou a menos, você não tem uma venda, você não vai fazer um desconto, também não vai fazer uma doação. Então, é uma relação que fica mais próxima, inclusive nesse entendimento, né? De você ter um atleta já experimentado, já aprovado, com os profissionais do clube dando os reports necessários, a gente também entendendo a necessidade do Lyon e fazendo esse movimento. Então, eu acho que é algo que vai ser ainda mais comum no passar dos anos, né? O Lyon vindo mais próximo ainda da plataforma. O Crystal Palace já tinha uma autonomia maior, inclusive o Doug Friedman hoje é o coordenador do Crystal e que ajuda no processo do multiclube, e isso facilita as conexões. Então, o que eu vejo assim, o próprio Lyon, a gente tem um clube na Bélgica que é o Molenbeek. O Lyon empresta um jogador do Lyon para o Molenbeek também, no sentido de beneficiar. Então, faz todo sentido, a partir do momento que você tem uma plataforma multiclubes, que você se beneficie na questão de ser muito mais assertivo nos movimentos. Mas isso não significa que a gente não possa vender um jogador para um outro clube ou trazer jogadores de outro clube, isso funciona normalmente. Mas, tendo essa oportunidade de entender que encaixa, eu acho que é um movimento muito importante de mercado, né? É isso. Ricardo, olhando um pouquinho mais para o lado do recrutamento, você tem um histórico na Bragel MLS, né, de jovens jogadores da América Latina. Um exemplo é o César Araújo, no qual o Frederic até mencionou anteriormente, do Montevideo Wanderers, um caso de sucesso, que foi através do Declare Interest. Como você os identificou, né? Tem esse case, você ficar à vontade para falar de algum outro caso também? Temos alguns casos de sucesso, né, usando a plataforma, na verdade, né? Acho que somos usuários assíduos do Transfer Room. Na verdade, o César foi um jogador descoberto pelo nosso departamento de scout, né? Tem aqui um dos nossos representantes, o Felipe Lema, que trabalha com a gente lá em Buenos Aires, e um dos
pilares do nosso projeto lá no início, assim como o André citou, foi a montagem no departamento de scouting e agora transicionando um pouco e fazendo uma integração com o departamento de análise de dados também. Então, a gente se beneficia de todas as plataformas possíveis, de todas as maneiras possíveis que a gente possa ter para fazer o melhor approach de um jogador, no caso, né? A gente já conhecia o César Araújo, é um jogador que tinha chamado a nossa atenção já em alguns momentos na sua carreira. Havia algum interesse de outros clubes da América do Sul nele também. A gente, na verdade, não estava conseguindo chegar na pessoa certa do clube, que é algo que passa muito na nossa indústria. 200 agentes oferecendo o jogador, não trusted agents, e você começa a receber pitches pelo WhatsApp e e-mail e etc. E a gente queria uma forma mais segura de cortar o caminho, de chegar na pessoa certa, no tomador de decisão do clube da contraparte, sem ter que apertar a mão de muitas pessoas no caminho, né? Que encarece o negócio e muitas vezes dificulta. Então, já era um jogador identificado pelo nosso departamento e, na verdade, a gente utilizou a plataforma para chegar na pessoa certa e acabou dando muito certo, né? É uma história curiosa essa do César, porque eu vou contar aqui um bastidor também, mas aí mais do lado técnico. Era um jogador que jogava mais ali como um segundo volante, né? No Montevideo Wanderers, um camisa 8, um box-to-box, e a gente estava buscando um primeiro volante que o nosso treinador queria que fosse um quitador de pelotas, um jogador que fosse roubar a bola realmente, né? Então, a gente tinha uma análise técnica do jogador que ele poderia ser esse jogador, mas ele não havia demonstrado ainda que ele era isso, né? Então, nós fomos até o Uruguai, reunimos com ele e basicamente treinamos o jogador para que ele respondesse na entrevista com o treinador que ele era um grande quitador de pelotas, que era a coisa que ele mais gostava de fazer, apesar do fato de que ele jogava como camisa 8. E hoje ele é um dos grandes quitadores de pelotas da MLS, foi aí top 5 dos melhores jovens volantes da liga, um jogador que também já tem aí algum interesse da Europa, mas foi um caso de sucesso, assim como todos os outros que a gente teve na plataforma. Mas a gente utiliza a plataforma para pitch jogadores, né? Mas eu acho que estar sentado aqui nessa sala com tomadores de decisões, né? Decision makers, é o grande trunfo que a gente tem aí nessa plataforma e nesses eventos, assim como vocês também. Até aproveitando, Camila, eu acho que, como o Rico comentou, a conexão ela fica muito mais fiel. Talvez acho que é o que a gente discute entre nós aqui, o fato de você ter um acesso da plataforma extremamente de confiança, né? De alto nível de confiança, porque é um profissional do clube, facilita os nossos acessos. Então, você acaba filtrando e chegando às pessoas certas do clube, que é o que a gente, mesmo recebendo pitch ou indo atrás de jogadores, e mais ainda, a partir do momento que o clube coloca o jogador, né, na plataforma, você tem os comparativos que nos ajudam muito na questão da liga, apesar de, né, a gente utilizar também outras ferramentas, mas dentro da conexão é muito mais importante pelo Transfer Room a gente saber chegar na pessoa do clube, e a gente ampliou nossas conexões aqui como clube também, que muitas vezes você, como o Ricardo falou, o no trust ali, você não sabe realmente com quem você está falando, e essa relação clube para clube, ela ampliou demais, e agora mais, né, com clubes que já tem uma plataforma como a nossa, Multiclubes, ela se torna mais interessante ainda por isso, para você realmente ter a conexão mais confiável aí na questão das operações. Exato, e fato curioso, né, os bastidores daí, a hora que você tem que improvisar na hora H, ir até com o jogador, e acredito que seja válido até para futuras situações com muitos de vocês. Ricardo, você, como profissional, você utiliza ativamente o Transfer Room, você é um usuário muito ativo, e você apoia, obviamente, essa estratégia nas suas estratégias de transferência no trâmite do clube, incluindo o recrutamento de jogadores sul-americanos, como o Ivan Angulo, do Palmeiras. Como o Transfer Room te ajudou nesse caso? Mas é uma boa pergunta, né? Porque a gente havia, obviamente, do meu lado, estabelecido uma relação com o Palmeiras, que vem de anos, né? Com o Cícero, inclusive com o Anderson e tal. Mas havia um momento que você quer demonstrar interesse no jogador sem demonstrar interesse no jogador. Então, os que estão aqui sabem disso. Era um flerte com o jogador, porque era um jogador que ainda não havia tido sucesso, não havia sido utilizado no Palmeiras, e o nosso departamento de scout e analytics identificava que ele possuía as características e os atributos que poderiam ajudar a gente num momento específico da temporada, onde um jogador, o titular da posição havia se lesionado, né? Então, a plataforma, na verdade, foi para... Acho que você usou a palavra certa. Foi um flerte com o Palmeiras
para saber se havia alguma possibilidade do jogador vir para a gente, né? Ele já havia passado pelo Botafogo, pelo Cruzeiro, estava em Portugal, havia tido vinha de uma temporada muito boa em Portugal, mas a gente queria saber do Palmeiras se havia alguma possibilidade de empréstimo para a MLS, né? Às vezes era um jogador que já havia rodado bastante e foi um caso de sucesso. Outro caso de sucesso, falando nisso, que eu acho interessante comentar, é o caso do Daryl Dike, né? Que é um jogador que foi draftado pelo clube no final de 2019 para a temporada 2020 e com a pandemia ele acabou ganhando a posição de titular no final de 2020 e com a pandemia a MLS atrasou o início da liga para o final de abril, uma liga que geralmente começa ali em fevereiro ou março. A liga atrasou as primeiras rodadas para o final de abril para dar tempo dos estádios abrirem e os clubes poderem ter receita de bilheteria. E fizemos uma avaliação interna e achamos interessante emprestar o Daryl Dike para algum clube para que ele continuasse o seu desenvolvimento e não só ficasse treinando 4 meses com a gente, utilizando a plataforma para pitch o jogador para um clube da Championship da Inglaterra. Ele acabou indo muito bem, fez acho que 13 gols em 15 jogos ou coisa parecida. O time foi para os playoffs e 6 meses depois o Daryl Dike acabou sendo a maior venda de um jogador vindo do draft da MLS para um clube do exterior. Então, também, a plataforma nos ajudou aí, porque sabíamos que haviam clubes interessados em jogador da posição e acabou que o casamento ali deu certo. Maravilha, estava até aqui como uma das perguntas, você já respondeu. Então, para você, André, quando o Botafogo se juntou ao Transfer Room, você nos disse que a plataforma fazia parte de uma melhoria mais ampla, né, na sua prospecção de análise de mercado. Qual a importância dos dados e da análise de mercado em sua estratégia de transferências? Camila, eu acho que a gente junta as duas coisas, o Ricardo falou bem, acho que esse flerte entre os clubes, ele é muito interessante, porque você acaba tendo uma conexão mais próxima, você tem uma plataforma muito fiel de dados também, né, nos comparativos dos atletas, das ligas, daquilo que você está buscando. Então, eu acho que a partir do momento que nós temos, porque a gente recebe muitas indicações, muitos pitches, né, como a gente estava comentando também externamente, e a gente tem utilizado a própria plataforma para sentir o jogador no seu clube, para fazer uma sondagem, para entender um pouquinho mais a situação do jogador. Então, a gente fez uma aquisição da Transfer Room recente, né, mas ao mesmo tempo já nos ajudou muito, inclusive para a nossa própria percepção do nosso próprio elenco. Às vezes atletas que a gente pensa que tem um plano de move out ou, né, de placement futuro, acho que a gente utiliza muito isso para ter esse termômetro. E nos ajudou muito também, mais uma vez, né, em estreitar as relações com os clubes, principalmente fora do Brasil, e eu acho que agora o mercado sul-americano está cada vez mais ativo, né? Você tem a mudança agora na Premier League, que é extremamente importante, então vai se tornar um mercado mais ativo ainda. E essa mudança toda de estratégia de recrutamento, porque hoje não são só os clubes brasileiros ou os clubes da MLS, hoje tem clubes de todas as partes do mundo chegando. E você estabelecer relações é muito importante. A gente teve o caso do Diego Hernandes agora, que nós trouxemos, através de uma relação muito próxima com o Montevideo, como o Orlando também teve, e no sentido de ser um clube parceiro. Então, não é só o recrutamento do atleta, mas é estabelecer um grau de parceria com o clube que a gente possa desenvolver projetos futuros. Então, são essas conexões que eu acho que fazem cada vez mais sentido e estreitar, pelo menos para a gente entender o que está acontecendo no mercado daquele clube e o valuation dos nossos próprios atletas aí dentro da plataforma. Claro. E falando um pouquinho do momento atual do Botafogo, né? Vocês estão na liderança na Série A após 10 rodadas, então entra um pouquinho também na questão de paciência, né, que teve com o Luiz Castro, que está aí mostrando o seu trabalho também. E no caso de jogadores como Marçal do Wolves, Chiquinho Soares do Olympiacos, foram 2 acordos de baixo custo, né, para o clube, que valeram a pena esse ano. Você pode dar uma ideia, né, a todo mundo que está aqui, de como vocês os identificaram, né, e como que foi esse processo de recrutamento dos dois? Então, Camila, você falou bem, nós estamos na liderança, né? O campeonato é bem longo, tem que aproveitar o momento. Aproveita o momento. E assim, então a gente está vivendo momentos de paz, depois de passar por realmente 2 crises, mas isso é importante, que eu acho que o Brasil, quando você trabalha em clube associativo, são 3 em 3 anos a mudança, então muitas vezes você não tem qualquer chance de continuidade. E aí quando você tem um modelo que visa o presente, mas para que você ajuste o futuro, você tem uma vantagem grande, e acho que os 2 momentos que nós passamos
provaram que a continuidade, é o que a gente sempre fala, te dá um resultado melhor. Quanto mais você conhece aquilo que não está funcionando, melhor você tem a solução para fazer acontecer. Então, acho que é isso que basicamente aconteceu no Botafogo. A gente tinha uma necessidade de criar uma espinha dorsal, como a gente fala, né? Com alguns jogadores que dessem um peso maior. E uma coisa muito importante é criar valor para a marca do Botafogo. Porque você criando valor, você se torna mais atrativo para os atletas poderem vir. Então, o objetivo do clube, às vezes falam, nossa, mas investir em jogadores um pouco mais velhos, um pouco mais caros. Mas vamos lembrar que o Botafogo é o que ele é hoje há 1 ano e 2 meses atrás. É muito recente, né? Então, a gente tem o objetivo de, como há um investimento alto, né? E há uma mudança de conceito, uma mudança de gestão, de trazer jogadores que nos dessem um fortalecimento dentro de campo, mas também fora. Então, você trazer um Marçal que vem direto da Premier League para o Botafogo é um movimento de mercado que ele se torna importante, né? E dá confiança para você trazer um outro jogador. Tirar um Tiquinho Soares do Olympiacos, que tudo bem, ele era no mercado bem, ele tinha um desejo de voltar para o Brasil, mas também é um movimento importante, não é um movimento fácil de fazer, né? E dentro do nosso objetivo foi trazer esses meninos, porque, por exemplo, eu tendo um Marçal hoje no nosso lateral esquerdo, eu consigo desenvolver o Hugo, que é um talento de uma prospecção muito interessante, porque ele está treinando ao lado de um cara que estava na Premier League até então e tem desenvolvido. Então, isso também tem em consideração. Nós queremos desenvolver jovens talentos, mas para você desenvolver jovens talentos é importante que você tenha referências na tua própria equipe. Então, a gente trouxe o Carlos Eduardo, da Arábia, e alguns atletas que realmente fazem a diferença para nós hoje, que nos entregam dentro de campo e que a gente possa, em paralelo, desenvolver os jovens. Então, essa foi essa estratégia inicial para que a gente pudesse dar esse passo, né? Não era expectativa estar em primeiro do Brasileiro, mas era entregar um bom resultado e esperamos que seja assim até o final do ano. Exatamente. Voltando rapidinho por conta do tempo também, focando mais em outplacement, recolocação, antes de convidar a plateia a estar participando com a gente aqui com perguntas para o Ricardo e para o André. Ricardo, promover esses jogadores jovens para os clubes compradores é a chave para o modelo de negócio do Orlando City. Agora eu quero entrar um pouquinho mais a fundo, rapidamente, da questão do Dijk, tá? Para o Barnsley. E depois, se você puder falar um pouquinho mais, porque foi uma transação ali cerca de 9 milhões de dólares, enfim. Em primeiro lugar, né? Como que você maximizou o interesse? Sobre os valores eu não posso comentar, mas no fim do dia o que a gente quer é desenvolver jogadores, ser campeão e vender bem, né? Só isso. Na verdade, voltando, né, um pouco, era um jogador que tinha muita projeção, que a gente acreditava que poderia dar o próximo passo, e o Orlando City naquele momento precisava se posicionar no mercado global como um clube vendedor também, né? A gente acreditava a gente teve um primeiro ano ali de 2020, no segundo ano 2020 com algum sucesso esportivo, e a gente precisava se posicionar no mercado como um clube que desenvolvesse jogadores e fosse atrativo para compradores europeus, sul-americanos, enfim, ao redor do mundo. Então, era algo mais importante para a gente naquele momento, era a transferência, mais a transferência do que propriamente o valor. E é isso uma segurança que talvez a SAF te dê, que talvez clubes com donos bem posicionados nos mercados possam te dar, né? Essa segurança de que você precisa primeiro se posicionar do que propriamente ter uma transferência para que os valores sejam reinvestidos no clube ou coisas do tipo. Então, a gente acreditava que pelo atraso da liga, em 4 meses, era mais interessante o jogador se desenvolver em outro lugar do que no nosso clube. Nosso departamento de análise de desempenho, scouting, analytics, identificou na segunda divisão da Inglaterra e na segunda divisão da Alemanha lugares onde potencialmente aquele jogador poderia encontrar o seu melhor nível. Perdão. Então, a plataforma nos ajudou a encontrar não só interessados, mas as pessoas específicas com quem a gente poderia conversar e avançar nesse interesse. Não tínhamos nenhum contato em clubes da Championship que poderiam estar interessados no jogador, não havia tido nenhum tipo de sondagem, foi basicamente um pitch que deu certo no primeiro momento. E depois, obviamente, a história esportiva o jogador conquistou para os seus próprios méritos, mas, na verdade, o que eu posso contar de bastidor desse negócio é que a gente conseguiu identificar 2 ligas ali que a gente acreditava fossem as mais importantes ou as melhores para que ele desenvolvesse o seu potencial, e a plataforma nos ajudou a encontrar um clube específico que tinha interesse no jogador com aquelas características também. Então, fizemos o pitch com a transferência, e no primeiro momento que o Barnsley teve interesse no jogador,
já apresentamos ao Barça o relatório que a gente tinha do jogador para aquela liga. Então a gente foi ativo no mercado porque a gente queria vender, a gente queria desenvolver, a gente queria vender. Obviamente, depois que ele teve o resultado que ele teve na Championship, o preço subiu um pouco e a gente se posicionou também como clube vendedor da maneira que a gente queria, mas o primeiro approach foi esse. Muito interessante. E André, o Botafogo tem jovens atraentes, aí como é o caso do Matheus Nascimento, que está em vários radares agora. Então, qual é a sua estratégia para maximizar, né, a receita de transferência para os seus jovens jogadores, garantindo que seu time principal seja mais forte, o mais forte possível? O grande desafio dos clubes em geral lógico, você tem que ter o resultado esportivo e tentar se tornar o mais próximo da autossustentabilidade, né? Então, isso vai ser gerado com uma receita exponencial com venda de atletas. Então, hoje o Botafogo tem ativos no seu elenco, que como o Matheus Nascimento, como você falou, o próprio Hugo, enfim, atletas que a gente imagina um mercado próximo para eles agora, né? Fazer uma operação em breve. Mas mais do que isso é preparar o clube, principalmente estruturalmente, para a gente desenvolver um trabalho de recrutamento, de formação, desenvolvimento. E aí sim, talvez num processo aí de 2 a 3 anos, o Botafogo realmente conseguir ter essa engrenagem de desenvolver, formar, expor, tendo um valor de marca importante, que é o que a gente conseguiu fazer no primeiro momento, e depois realmente ter uma receita gerada por essas vendas. Então, acho que essa é uma estratégia do clube de forma simples, né? É isso, aumentar a marca no primeiro momento, ter uma equipe que entregue um resultado esportivo e resolver agora o problema estrutural para você poder formar cada vez mais ativos. Maravilha, muito obrigada. Eu queria convidar vocês da plateia a ficarem à vontade para fazerem perguntas ao Ricardo e ao André. O microfone está ali do lado com o Frederic. André Zanota, FC Dallas. Primeira pergunta. Boa tarde, né? Prazer ouvi-los. Conheço bem a trajetória dos dois e fico muito feliz de estar aqui vendo vocês e o sucesso que estão tendo. As duas ligas, MLS e Brasil, ao contrário das principais, Suécia também acompanha MLS Brasil, mas as principais ligas europeias, elas a temporada de agosto a maio, junho, e a temporada da MLS e do Campeonato Brasileiro segue o ano calendário. Então agora a gente chegando na janela do meio do ano, que é a principal janela para o mercado europeu, e para nós, MLS e no Brasil, é uma janela como se fosse a do inverno deles, de janeiro. Como é que vocês bolam a estratégia sabendo que existe uma possibilidade grande de perder algum jogador que é importante no elenco de vocês? Tem algum sondagem, muitas vezes o jogador já avisa que ele tem interesse em sair, existe especulação. Como é que é a preparação disso, sabendo desse fato e buscando reposição para a janela agora no meio do ano? Zanota, acho que esse é o grande problema mesmo que a gente enfrenta, porque, puxando um pouquinho para o meu lado aqui, né, você estando numa posição importante do campeonato, tendo o risco de você perder algum jogador importante também. No nosso caso atual, falar de maneira geral dos clubes, acho que tem que ter essa preparação sim, você tem que prospectar aquele atleta que, de uma maneira não surpresa, mas que pode acontecer uma operação e você já ter uma reposição engatilhada. Seja no teu elenco, na base, ou você prospectando um atleta para você trazer, porque é um movimento muito rápido, ele pode acontecer, são 30 dias ali de janela, mas ele pode acontecer na última semana, você tem que ter isso engatilhado. Hoje no Botafogo, a gente tem poucos ativos realmente que gerem um valor importante, que queiram sair do clube, né? Como eu falei, é um processo que está muito no início, a gente ainda quer chegar ao ponto de ter vários atletas mais jovens, atletas que realmente chamem a atenção do mercado e que tenha já alguém atrás para vir e reposicionar. Mas eu acho que assim, hoje no nosso cenário, a gente tem algumas operações que vão ser feitas agora, mas que vão gerar uma troca de clube no final da temporada, que isso também é uma ferramenta que os clubes usam bem, e às vezes clubes europeus que também estão com seus elencos sendo formados agora, mas que vão buscar um jogador para se preparar no último semestre da temporada, para iniciar a temporada seguinte. Então a gente consegue muitas vezes trabalhar nesse nível, né, com atletas que possam terminar a temporada conosco aqui. Hoje, para o Botafogo especificamente, o risco esportivo ele não é tão alto, tá? Porque a gente tem trabalhado com coisas muito pontuais assim. Mas a ideia do departamento de scout ativo nosso, e o Ricardo fala bem,
é justamente preparar as duas frentes para as próximas janelas. Então, entender quem a gente quer realmente fazer a operação, colocar no mercado, e quem que a gente tem que trazer para o lugar. A gente fez já de qualquer forma, a gente fez uma estratégia já de início, trazendo 2 prospectos, que foi o Matias Segovia, do Guarani do Paraguai, e o Diego Hernandes, que eu comentei do Wanderers, que são 2 atletas jovens, que a gente já entende que eles se juntam ao elenco agora, sem pressa, mas que a gente prepara eles para uma futura perda esportiva em posições que são essenciais para o clube. E a nossa dificuldade é um pouco maior na MLS pelas limitações que a gente tem do tamanho do elenco, né? Você sabe bem disso. Então, perder um jogador nessa janela acho que machuca um pouco mais para a gente, porque a dificuldade realmente você não tem ali, geralmente, a segunda, terceira peça pronta para step up, né? Para substituir dentro de casa. Então, na verdade, é fazer o trabalho. O trabalho não para, né? Então, ainda que você esteja menos ativo na janela como comprador, seu departamento de scouting, recruitment tem que estar olhando, porque você vai precisar necessariamente, não necessariamente, mas muito possivelmente você vai precisar de uma reposição right away. Então não tem como dormir no ponto. Na verdade, a estratégia do nosso clube agora, que aí já é o próximo passo do projeto também, se perder alguém, entre aspas, na janela, é olhar um pouco mais para dentro, um pouco mais para a base, que é um processo que iniciou em 2019, não havia base no Orlando City, era outsourced da base, então agora a gente começa a sacar um pouco de talento dali, então acho que se sair alguém, seria uma solução interna no momento. Mais alguma pergunta? Boa. Marcelo? Meus amigos, tanto um clube quanto o outro tem a equipe sub-23 ou equipe B, né? Eu queria ouvir de vocês dois qual a opinião, como vocês veem essas equipes dentro da estratégia de trabalho do futebol do Botafogo e do Orlando City, já que aqui no Brasil a gente ainda tem essa indefinição aí de calendário para uma equipe B, mas eu queria entender a importância tanto para o Orlando, lá que já tem algo um pouquinho mais adiante da gente aqui, mais avançado, né? E quanto o Botafogo, que eu também sei que já tem aí alguma coisa trabalhada nesse sentido, né? Bom, Marcelo, para o Brasil aqui é a nossa grande discussão, né? Da nossa parte, Botafogo, a gente teve uma taxa de sucesso extremamente importante, que foi a gente trazer um jogador para a equipe B, que foi o Jefinho, e vender ele por 10 milhões de euros. Né? Trouxemos um jogador a R$1 milhão para vender depois a 10 milhões de euros. Num período muito curto. Tá? Isso foi possível porque, assim, mesmo sem o calendário, nós conseguimos criar um espaço importante da equipe B dentro da equipe principal. Isso é mérito do treinador também, que nos ajuda, que observa, que dá espaço para esses meninos. Mas, ao mesmo tempo, não são todos os atletas da equipe B que têm esse ideal de projeto. Tem alguns que estão lá para desenvolver, tem outros que vieram de fora, que estão conosco. Então, acho que a falta de calendário no Brasil ela é muito ruim mesmo para nós, pela motivação do atleta e para você desenvolver minutos jogados, que isso é extremamente importante. Você tem que ter jogadores mesmo na equipe B que sejam provados, né? E às vezes eles não têm essa oportunidade. E a gente consegue, assim, minimizar um pouco, trazendo os atletas para treinarem com a equipe principal e serem observados. Então, acho que é um projeto ainda muito desafiador, não é o ideal o cenário a gente ter uma equipe B no Brasil ainda, essa é a grande verdade, por mais que a gente tenha tido um sucesso econômico importante, mas a gente ainda insiste porque tem muitos atletas, e você sabe bem, né, que se perdem nesse momento de transição, que às vezes acabam, se você esticar um pouquinho mais, surgindo uma necessidade na equipe principal, você pode aproveitar um ativo importante, tá? Então, a falta de calendário nos desafia muito ainda, mas o trabalho, a gente tem uma comissão técnica específica, a gente dá todas as condições de trabalho para que eles possam desenvolver. Acho uma excelente pergunta, Marcelo. Eu acho um tema muito legal de ser discutido e muito profundo. Tem muita coisa para falar aí nisso, né? Mas na MLS hoje, a gente está no segundo ano, na segunda temporada da MLS Next Pro. É como se fosse a segunda divisão da MLS, entre aspas. A gente joga com o nosso time B, não necessariamente é um time sub-23. Existem times que têm estratégia de vencer o campeonato, existem times que têm estratégia de desenvolver seus melhores jogadores da base. É aberto a todas as idades, na verdade. A gente utiliza o time B para desenvolver os melhores jogadores da academia, para trazer talentos que a gente acha que ainda não estão prontos para o time principal e para baixar jogadores do primeiro time que não estão tendo minutos relevantes na equipe principal para manterem ritmo, esse tipo de coisa. Tivemos alguns casos de sucesso já também. O Juninho, que estava no Vasco, veio para o nosso time B, estreou no time principal no sábado, o goleiro reserva no time principal sábado vem do time B também. Temos um menino do Sub-17 que está na seleção da Espanha, que estava no time B, contratado pelo time B e agora está jogando no time principal também.
Na verdade, a gente, como equipe, né, não tem um sub-19, e a gente acaba tendo também nos Estados Unidos, você tem um pouco de mais responsabilidade com a comunidade, com os jogadores, né? Porque ao momento que você assina o jogador, ele está abrindo mão de uma possibilidade de ganhar uma bolsa na universidade. Então, se você está assinando o jogador, comprometendo ele àquele projeto, você também, como clube, tem que estar um pouco mais seguro de que você, de fato, acredita naquele jogador e você vai dar a ele as plataformas necessárias para que ele possa cumprir seu desenvolvimento. E a gente encontrou no time B um primeiro bom passo para isso, né? A gente via que estava muito cedo assinar o jogador do Sub-17, o menino completando 17, completando 18 anos, estava tendo dificuldade na transição para o time principal, e a gente encontrou no time B um bom local para terminar a fase de evolução do jogador. Então, eu acredito que o time B, tendo o calendário e tendo um projeto específico e muito bem cuidado, é uma ferramenta muito importante para o desenvolvimento de atletas da base que ainda não estão conseguindo fazer dar o passo final para o time principal. Precisa ter calendário, precisa ter... E o clube precisa comprar a ideia, né? O nosso treinador do time B costuma brincar que ele é o cinto, né? Ele tem que segurar a calça, ele tem que ficar bem com a parte de cima também, porque ele tem que cuidar dos meninos da base, tem que cuidar dos meninos do time principal e daqueles atletas que vieram de fora. Então, quem vai jogar? Qual que é o objetivo? É ganhar ou desenvolver jogadores? Então, o clube precisa estar alinhado na estratégia para conseguir obter o melhor resultado nesse time B. Perfeito. Bom, eu vi que tinha mais algumas pessoas que queriam fazer perguntas, mas, devido ao tempo, temos que encerrar. E eu gostaria de convidá-los para o almoço, em seguida aqui do painel, e depois para as reuniões de 15 minutos. As reuniões, elas são bem rápidas, então aproveitem e já troquem cartão no início. E desejo a todos vocês um excelente Summit. Muito obrigada.